Olá, o programa Análise Direta está começando. Eu sou Renata Admiral e já estou aguardando aquele seu like no Facebook, hein? Curta, compartilhe e participe também, deixando a sua sugestão de quem que você gostaria de rever aqui comigo neste espaço dedicado a assuntos tão atuais e importantes. Bom, hoje nós vamos falar sobre o lançamento de um livro na capital paulistana recentemente, chamado Terrorismo Global. Para falar sobre este assunto está aqui o cientista político e escritor do livro, Eduardo Negrão. Eduardo, seja muito bem-vindo, já é de casa aqui da RIT, né? Claro, boa tarde, prazer estar com você, Renata. Olha, esse seu livro, pela capa, ele já impactou, né? Eu vou mostrar aqui rapidinho para o pessoal aqui, olha, terrorismo global, gente, já viu que hoje o tema vai ser, olha, bem interessante para a gente falar sobre isso. Olha que bacana, pessoal. Já está em todas as livrarias o livro. Exato, todas as grandes redes, né, disponível pela internet, o livro físico, né, se você me permite, pela Amazon, sim, que é a por maior favor. rede de livrarias do mundo, Livraria Cultura, Martins Fontes, enfim, uma série de redes aí. Então, vocês já podem ficar ligadinhos e adquirir o seu livro. Bom, vamos falar então sobre a questão do terrorismo global. Primeiro, quanto tempo você demorou para escrever esse livro e o que te motivou a falar sobre este tema especificamente? Olha, esse livro, ele até já vai merecer uma segunda edição atualizada, porque falar de terrorismo, os fatos, né, envelhecem rapidamente, ou novos fatos surgem a todo momento, né? Foi aproximadamente 2 anos, né, havia apresentado um esboço para uma outra editora, que segurou o livro, estudou, depois repensou, aí isso acontece com os autores, apresentei para o João Scortese, o meu publisher lá, a essa altura eu já havia publicado o primeiro livro pela Scortese, e eles aceitaram, fizeram uma edição muito bonita, né? É um livro fácil de se ler, um texto leve, com muitas imagens, porque a gente sabe que no Brasil, né, o hábito da leitura não está tão integrado ao dia a dia das pessoas. Então, é quase que um livro revista, né? Fácil de se ler, para parar e continuar, do ponto parou, com bastante referências, além do texto em si. Claro. Então, é bem didático o livro. Sim. Não, e eu vi pelas imagens aqui, é muito legal. Apesar do que você falou, eu acho muito bacana porque a gente consegue ter uma visão maior, né? Então, se vocês olharem aqui, realmente tem várias imagens o livro, ele é bem recheado. Nosso amigo Bashar al-Assad, para alguns presidentes da Síria, para outros ditador da Síria, né, as manifestações ali nos países muçulmanos, a Primavera Árabe, que chacoalhou o mundo aí. Então, tem várias gravuras desse tipo, até para você, né, se situar um pouquinho ali sobre o que você está lendo e puxar na memória. É um tema importante, apesar de muitas vezes os brasileiros terem a impressão que está distante, não está, né, nas nossas viagens. O Brasil tem um fluxo migratório muito grande, né? Aliás, esse ano bateu o recorde novamente de pessoas que declararam oficialmente a mudança de residência oficial do Brasil para outro país. Geralmente se vai para os Estados Unidos ou para a Europa. Os brasileiros buscam esses países, pelo menos a grande maioria. E lá, a compreensão da questão do terrorismo é fundamental, né? Nós, latinos, já tivemos incidentes por sermos confundidos com terroristas, por causa da proximidade física, né? A tez morena que nós temos e outros hábitos, né? Tivemos o caso clássico em Londres, né? do Jean Charles, um mero trabalhador da construção civil, foi confundido com terrorista, foi fuzilado sem nenhuma punição para a Polícia Metropolitana de Londres, virou filme, mas não adiantou nada. E mesmo assim não teve punição. E essa semana aconteceu um incidente em Portugal, onde mais uma brasileira foi fuzilada pela polícia, apesar de ter sido um assalto à joalheria. Mas o que acontece? A polícia europeia não é como a brasileira, ela não lida com essa violência contra a vida igual os policiais brasileiros lidam no dia a dia. Então, eles estão literalmente acuados. A polícia europeia, portuguesa, dinamarquesa, onde eu morei lá, londrina, em sua maioria nem portam armas de fogo,
né? E agora eles estão, cada vez mais qualquer incidente pode se transformar num atentado terrorista. Sim. Então, infelizmente, a vida de uma brasileira foi ceifada, porque ela foi confundida, e não é do hábito, eles deram 20 tiros na brasileira. Um simples assalto à joalheria, era o que eles estavam perseguindo, não provocaria toda essa chuva de disparos. Sim. Mas é o clima de terror que está na Europa. E por que não há essa punição, já que você falou sobre isso? Se existe um erro da polícia de lá, seja no caso que comoveu, né, todos, principalmente por causa do filme do Jean Charles, como esse, por que fica sem... Não, existe também, nós brasileiros, nós temos os nossos preconceitos, o nosso racismo, mas também é inegável, qualquer pessoa que já morou no exterior, eu tive a oportunidade de passar longos períodos na Europa, ou pelo menos um longo período na Europa e também nos Estados Unidos, é inegável que há um racismo contra os latinos, né? Um preconceito, não um racismo, contra os latinos, que são pessoas que muitas vezes vão para ocupar subempregos, tal, de forma irregular, apesar de ter muitos regularizados, mas a imensa maioria é irregular. Sim. E vai ficando, e aí consegue se estabelecer, ou com casamentos, muitas vezes casamentos forjados unicamente para dar a cidadania. E não é o brasileiro, é o estrangeiro ilegal, e alguns são brasileiros. Para os europeus, um brasileiro, um egípcio, um argentino que está lá ilegalmente é mais ou menos a mesma coisa. Entendi. Né? E acaba gerando a mesma resistência da população, e isso inclui a polícia. Né? Mas teria uma ação diferente se essas pessoas que foram mortas, se elas fossem legais no país? Olha, teria uma ação se elas fossem europeias, aí sim. Somente isso. E o governo brasileiro não se mete nisso, não busca também uma justiça? A política externa do Brasil, que nunca foi brilhante, de uns tempos para cá mergulhou na mediocridade. Aliás, cabe aqui o registro, né, com o senador Aloysio Nunes, quando ele foi para o Ministério do Exterior, né, das Relações Exteriores, todo mundo imaginou, mas é mais do mesmo, politicamente correto, fazendo para galera, entre aspas, jogando para a torcida, como é a nova lei de imigração brasileira, que praticamente autoriza qualquer pessoa do mundo vir para o Brasil. Isso, apesar de aparentar um caráter democrático e humanitário, na verdade é uma irresponsabilidade, né, que abre o mercado para todo mundo. Eu vou te dar um exemplo. É comum no aeroporto de Cumbica, aqui na nossa cidade de São Paulo, ser preso ladrões peruanos, argentinos e paraguaios. E por que o pessoal vai lá? Recentemente os peruanos deram até entrevista, falaram, não, porque aqui a gente assalta, tal, quase nunca é pego. Quando é pego, fica uma semana preso, solta. Entendeu? E se fosse no Peru, a reação seria totalmente diferente. Então, o Brasil é um país leniente. Os governantes não querem falar não, querem falar sim sempre, né? E isso é impossível, né? Não dá para chegar nesse equilíbrio, receber de bom grado as outras pessoas e, ao mesmo tempo, fiscalizar não, muito tudo pelo que acontece. contrário, a política de imigração pode até ser uma ferramenta para a evolução do país. Por exemplo, o que faz o Canadá? Ele é um país bem aberto também para a imigração, sim, mas ele busca os imigrantes. Antes que os imigrantes cheguem lá, ele convida brasileiros, ele vive fazendo propaganda, os argentinos, enfim, isso deve acontecer em outros continentes. Como? Eles vão buscar, preferencialmente, pessoas capacitadas, que vão poder aprender a língua com mais facilidade, ou até que já sabe a língua, que vão se adaptar ao mercado de trabalho. Você pega uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta em espanhol, que é a língua nativa dele, vai vir aqui para o Brasil, ele vai ter os problemas de um trabalhador desqualificado brasileiro e ainda os problemas de ser um estrangeiro. Mas a partir do momento que o governo abre essa chance, não seria apenas elitizar, então, só realmente entrar no país quem é capacitado, que nem no caso do Canadá, que você exemplificou? Será que também, se o Brasil cuidasse também dos seus próprios cidadãos, também conseguiria agregar, por exemplo, refugiados, enfim? Sim, claro. Agora, na medida que a imigração acontece, né, aqui, se você for, por exemplo, na quilômetro 200 da Raposo Tavares, eu sempre paro num posto ali, muito conhecido, vou citar o nome, Rodoserva, a qualquer horário do dia ou da madrugada vai ter um ônibus de bolivianos vindo para São Paulo, qualquer horário.
6 horas da manhã, meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da tarde, porque eles estão vindo para São Paulo em busca de emprego. Tem emprego para todos eles? É óbvio que não. Não vão ter. Ou vão ser explorados em fábricas aí secretas, ou vão acabar se envolvendo com a marginalidade. Então, o Brasil não tem condição de dar seguridade social, saúde, educação, nem para os próprios habitantes brasileiros nativos. E vai escancarar as portas. Eu não estou sendo contra a imigração. Sim, não, a gente está... Tem que ter critério e tem que ser frio, porque nós podemos receber as pessoas que nós vamos poder integrar. Não é assim, todo mundo é legal, não é? Pô, se você tiver com um problema, venha para o Brasil. Mas não é assim. Tem que ter uma seleção, né? Tem que ter uma seleção. Nós estamos no país que não está em guerra, que mais tem homicídios no mundo, assim, de longe. No Brasil, se assassina 160 pessoas por dia. Terrorismo aqui, Estado Islâmico aqui, é coisa pequena, entendeu? O Brasil se mata muito mais do que a média de qualquer grupo terrorista, diariamente. Não é um evento, é diário. É 60 mil homicídios por ano, todo ano. Falando nisso, você acha que esse é o exemplo de terrorismo, entre aspas, claro, que acontece aqui no Brasil com essas mortes, com essas facções, com essa... Olha, a definição de terrorismo é a tomada de uma região ou a tomada do espaço do Estado de Direito pela violência, pela força ou pela ameaça. O que acontece nas favelas do Rio, né, onde eu já morei? Isso. Eles tomam espaço do Estado de Direito, né, nas comunidades que são favelas, né? Então, por quê? Não entra carteiro sem negociar com o tráfico, não entra eletricista, os serviços mais básicos, TV a cabo, gás, são controlados pelos traficantes ou pelos milicianos. Isso é terrorismo. Por que o Brasil não reconhece? Porque aí tem que tomar uma medida imediata. E como eu te disse, os governantes brasileiros gostam de falar sim, porque não é complicado. Com não vem muita responsabilidade. É mais legal falar sim. Sim, nós vamos fazer um projeto social na Rocinha. Sim, nós vamos fazer a unidade de polícia pacificadora. Não é legal dar essas notícias? Agora, esquece de falar, nós vamos fazer a unidade de polícia pacificadora, só que os governantes aqui vão pegar 80% da grana. Isso não é falado, porque daí as pessoas não iam topar esse sim. Por isso que o Rio de Janeiro tem 2 governadores presos no momento, em vias do terceiro, que o pezão não vai ficar muito com o pezão fora da cadeia. Gostei do trocadilho. Bom, eu vou para um breve intervalo, que aqui o assunto está muito bacana, está quente, e a gente volta para falar um pouquinho mais sobre terrorismo global, falar bastante, até vamos entrar aqui também no livro, vamos falar um pouco sobre terrorismo ao longo do tempo. Não saia daí, aqui para você participar conosco, você também pode aproveitar o nosso WhatsApp, pode mandar suas dúvidas, aí suas questões. O nosso WhatsApp é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, 055 11 na frente, tá bom? Se você quer dar uma olhada em todo o nosso conteúdo, pode ir lá no nosso canal do YouTube também, Análise Direta. Na nossa fanpage, aquele like, aquela compartilhada, né? Na nossa entrevista aqui, que também é sempre muito válido para a gente expandir um pouquinho mais o conhecimento e a informação de assuntos tão atuais. Facebook, então, o programa Análise Direta. A gente já volta. Terrorismo Global, este é o nome do novo livro do cientista político e escritor Eduardo Negrão. E aqui no Análise Direta estamos conversando sobre isso. Eduardo, eu gostaria de entender um pouquinho mais do terrorismo ao longo dos anos, porque no livro você fala desde a Revolução Francesa, correto? E daí, como que isso se deu? O terrorismo, então, ele sempre existiu? Sempre esteve, assim, muito próximo? Até antes, né? No início do cristianismo, havia ações terroristas, ainda que não eram conhecidas por esse nome, né, no Oriente Médio, de grupos hebreus mais radicais contra o Império Romano e tal. Mas esse conceito mais atual, eu acho, de terrorismo, a primeira palavra usada nesse sentido surge na Revolução Francesa, logo depois tivemos anos do terror, e que ali os atos, as decapitações que houveram em massa eram chamadas de atos de terrorismo. Depois, se você me permite um salto aí de mais de um século, eu acho que na abertura do século XX, com o assassinato do arquiduque Ferdinando, né, na antiga Iugoslávia,
por, aí sim, terroristas sérvios, né, que foi o start para a Primeira Guerra Mundial, né, o grande incidente para a Guerra Mundial. Aí começa o terrorismo, entre aspas, ideológico, né? Ah. E que é uma ação coordenada de violência para causar ou um impacto ou um resultado político. É uma coisa mais elaborada, começa a se elaborar um pouco mais esse ato. Não era simplesmente matar para eliminar uma pessoa, mas matar uma ou mais pessoas para causar uma consequência política. Podia ser a libertação de um país ou de uma área autônoma, ou que era o plano dos sérvios no primeiro momento, mas culminou num negócio muito maior, num evento muito maior, que foi a Primeira Guerra Mundial. Sim. E aí isso vai ganhando ainda com viés ideológico. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né? Nos anos 60, 70, com a juventude mais libertária, aí nós temos os Panteras Negras lutando pelos direitos civis dos negros, mas não com a atitude pacifista do Martin Luther King, mas com atos de resistência violenta, né, independente, sem juízo de valor aqui, são fatos históricos, né? Nós temos simultaneamente, no início dos anos 70, as Brigadas Vermelhas na Itália, o grupo Baden-Meinhof, né, a ascensão da primeira estrela mundial do terrorismo, que é o Carlos o Chacal, um venezuelano que atuou por vários grupos terroristas, que aliás está vivo e preso na França, salvo engano ainda está vivo, né? E esse é uma figura nova, o Carlos, porque Carlos conhecido como Chacal, porque ele é um terrorista profissional, ele atuou por várias organizações terroristas de países diferentes, né? Ele atuou subsidiado, ora pelo governo do Iraque, ora pelo governo da Síria, ora defendendo a causa palestina. Não ele praticando atos que defendia do terrorista profissional, ele também deixou de lado essa questão da ideologia, ele foi de acordo ali com os interesses também. Ele era um mercenário a serviço de grupos terroristas, né? E aí, culminando mais com o advento da guerra do Iraque, que foi uma ação muito mal sucedida pelos Estados Unidos, e as resistências a ela, né, que num primeiro momento surgiu a Al-Qaeda, né, liderada por um príncipe árabe saudita, que é o Bin Laden, né, que patrocinou o maior atentado terrorista dos Estados Unidos, foi a derrubada das Torres Gêmeas, um evento que nós nem estudamos ainda as consequências dele, e coloca para o mundo esse novo terrorismo, que é o terrorismo midiático global, né? Nós só não queremos só praticar a violência para assustar as pessoas daquele país ou daquela região. Nós queremos amedrontar o mundo, né? É um ato que, como o 11 de setembro foi, que assustou o mundo todo. Todo mundo, que era na época, né, se lembra onde estava no dia dos ataques das Torres Gêmeas. Então, esse foi o marco. E depois, um desdobramento, numa evolução, surge o Estado Islâmico. Você comentou aqui em off sobre cyberterrorismo. O Estado Islâmico é o terrorismo ponto 2, vamos dizer assim, né? A nova geração de terroristas, que eles conseguem operar usando as plataformas digitais, né, as mídias sociais, a dark web, sem necessariamente estar em loco, sem nem sequer conhecer o, entre aspas, agente deles, o terrorista, né? Eles, através da internet, eles pregam a ideologia deles e convencem pessoas que não têm nenhuma afinidade, que não viveram no Oriente Médio, muitas vezes que cresceram em países ocidentais, apesar de uma ascendência islâmica, cresceram em países ocidentais como Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, eles conseguem, que nunca teve contato com guerrilha. É uma lavagem cerebral, né? E eles conseguem motivar essas pessoas, como dois irmãos em Boston, ir lá e soltar 2 bombas na maratona de Boston, né? E não foi só isso, e resistir a um exército de policiais armados a tiros até o confronto final, né? Porque eles mataram policiais depois dos atentados em si, né? É o que convence um refugiado pegar um caminhão em Nice, né, e atropelar centenas de pessoas, né? E nós estamos entrando numa época de realmente um choque cultural
muito grande, né? E aí nós chegamos no assunto que todo mundo quer evitar, que é o papel da comunidade muçulmana nisso, né? Ainda que estejamos falando, vamos supor que apenas 5% dos muçulmanos sejam radicais, nós estamos falando de 90 milhões de pessoas, entendeu? Espalhadas pelo mundo, Sim. né? Em todo o mundo, né? Temos os grupos islâmicos radicais na África, como o Boko Haram, no norte da África, na Líbia, e mais no Oriente Médio, na Síria, com o próprio Estado Islâmico, com os, entre aspas, essa nova figura que surgiu, que são os lobos solitários, que ou são pessoas que são tiradas da Europa, dos Estados Unidos, são treinadas, até alguns brasileiros chegaram aí para lá, pelo Estado Islâmico e voltam, ou pessoas simplesmente doutrinadas pela internet, Sim. né? O Estado Islâmico é o único grupo terrorista que montou uma estrutura de mídia permanente, com editores de imagem, Sim. você que é de televisão, né, com editores de imagem profissionais, com cameraman profissionais, não necessariamente muçulmanos, né, pegar os profissionais para quê? Para editar os atos de violência deles com trilha sonora, com boas câmeras, com imagem nítida, com ritmo de videogame, às vezes trilha sonora de videogame, sim, ora para decapitações, ora para colocar um piloto da Força Aérea Jordaniana numa grade e incendiá-lo ao vivo pela internet, ter milhões de acessos. Então, ele é um grupo que nasce e se comunica nessa era de informação com uma velocidade e uma eficiência que nenhuma força de segurança do mundo tem. Nem a CIA, nenhuma força consegue parar, deter. Nem a CIA, nem o FBI, nem o Mossad israelense, que é uma superestrutura de segurança. Israel talvez tenha as tecnologias mais avançadas, mas nessa área da comunicação, nenhuma força de segurança conseguiu ainda. Você vê que eles estão sendo derrotados na Síria, mas os atentados acontecem aonde? Pode ser, sim, em Estocolmo, em Berlim, não tem mais lá, onde, não tem mais hora. Em Orlando, mais, sim, numa boate em Orlando, onde um cara lá fuzilou dezenas de frequentadores daquela boate, né? E Orlando, que é uma cidade ligada à alegria pelos parques, sim, temáticos, sim, tal, né? Um point de crianças mundial. Então, é isso. Eu acho que o Estado Islâmico ele consegue operar no mundo virtual como ninguém. Não tem ninguém, nenhuma força, né? A Rússia tem uma estrutura forte também, a Coreia do Norte também, mas, assim, grupo terrorista nenhum chegou nem perto. O que falta para deter esses grupos? Olha, falta, primeiro, encarar um problema seríssimo, mas na Europa, nos Estados Unidos, mas também está presente no Brasil. Aliás, aqui perto da RIT também é batata assa, viu? Essa questão, perdoem. Aqui perto da RIT tem um restaurante que tem uma placa, só são bem-vindos nigerianos, se não me engano. Mas, na verdade, aquela placa quer dizer, só são bem-vindos muçulmanos, né? E é aqui. Nós temos em Londres bairros que, se uma garota for vestida com uma roupa como a sua, né, ela vai ser ofendida e agredida em Londres. Isso não estamos falando de terninho, assim? Não estamos falando de Bagdá. Se tiver com uma saia, você não tem um lenço na sua cabeça. E teve até, eu vou contar um episódio entre emissoras de TV. A Fox, uma emissora de direita que apoia o Trump, na época da eleição, foi lá e fez uma matéria nesses bairros londrinos, me falta o nome, dominados pela comunidade muçulmana, mandou uma repórter lá e ela foi ofendida, fingindo que estava fazendo uma passagem de reportagem, mas, na verdade, ela estava lá com uma câmera para ser vista. Ela foi ofendida, foi ameaçada, foi falado que deveria ir embora. Aí a BBC Londrina ficou ofendida, falou, peraí, os americanos, né? E mandou uma repórter no mesmo bairro da cidade de Londres, estou falando da capital da Inglaterra, para mostrar que não era. O que aconteceu? A repórter londrina da BBC também foi ofendida e forçada a se retirar, entendeu? Já teve casos de mulheres apedrejadas em Londres, em determinados bairros, claro, porque estavam com mini saia.
não apedrejados até a morte, mas de atirarem pedras, né, que esse costume medieval. Então, a questão muçulmana está muito presente. Na França, onde a comunidade judaica tem um histórico milenar, existem famílias judias se mudando da França para Israel, até para os Estados Unidos, por causa da pressão muçulmana na França, de agressão nas ruas, de ameaças às escolas, constantes, porque a gente fica sabendo dos atentados que tem mortes. Claro, não o dia a dia, né? Mas a gente não sabe o dia a dia, quantas pessoas são surradas, quantas pessoas são violentadas. Nós estamos, o Brasil gostando da cidade de Manchester, que tem times de futebol onde joga o Gabriel Jesus, o Davi Luiz, sei lá, entendeu? Na cidade de Manchester já foi constatado grupos que praticam o estupro em grupo lá. E são grupos de uma comunidade específica também. Então, o Ocidente, com essa visão politicamente correta, não está preparado para lidar com isso. E o Brasil é que ainda não tem uma presença significativa. Sim. Também não está. Mas o que você acha que aconteceu com o ser humano? Aonde ele se perdeu para ele chegar nesse nível de intolerância, para crescer dessa forma esse terrorismo? Você escreve um livro que você fala de vários episódios. Aonde foi que as coisas começaram a dar tão errado para hoje em dia a gente até ver que realmente o Trump, que é contra os imigrantes, ele foi eleito pelo povo. Então, a gente está vendo que você tem pessoas nos Estados Unidos que têm uma cabeça, sim, mais de direita, mais fechadas. De onde surgiu tanta intolerância? Então, por causa da falta de adaptação, né? Nós temos casos nos Estados Unidos de trabalhadores que querem trabalhar em indústria, que exigem paradas, 5 paradas diárias, 5 intervalos, não os intervalos de almoço, para que eles possam fazer as orações. E as indústrias, isso não se encaixa no modo produtivo capitalista, que é o que nós vivemos. Aqui no Brasil, como o Brasil é um país de bananas, já se permitiu uma lei estadual no Paraná que as pessoas tirem documento usando, não sei se é hijab, me falta o nome agora, que é o véu muçulmano. Sim, sim. Mas isso é irregular, é inconstitucional, porque a foto, você não pode usar nem óculos numa foto. Como é que a pessoa pode usar um pano, vamos dizer assim, uma proteção que diminui a visão do rosto? Você, se eu for tirar a sua identidade, falou, quero tirar de chapéu, não pode. Sim. De óculos, não pode. Mas aonde que a gente entra, então, nesse consenso de respeitar a cultura do outro, mas também não ultrapassar as regras daquele país? Então, o que é a verdade é o seguinte, quem emigra tem que se adaptar ao novo país. Ao novo país, né? Você não pode exigir, você vai lá para os Estados Unidos, você tem que falar inglês. Tem comunidades no sul dos Estados Unidos, realmente, comunidades inteiras que falam espanhol, que querem as aulas em espanhol, mas eles migraram para os Estados Unidos, entendeu? Então, é como se viesse aqui um grande número de haitianos, que nós já temos aqui, fosse uma escola. Não, as aulas aqui têm que ser dadas em francês. Não, a nossa língua oficial é o português. A pessoa tem que se adaptar, e se houver uma resistência imensa aos hábitos das mulheres dirigirem, das mulheres votarem, elas se vestirem como quiser, é a pessoa que tem que ir embora. Ou ficar no país onde essas regras valem. Né? Entendi. Não, faz sentido o que você me falou. Olha, Claro, essa ascensão de candidatos conservadores vai muito além dos Estados Unidos, né? Nós já tivemos recentemente um primeiro-ministro na Áustria, bem jovem e de extrema-direita. Nós tivemos um candidato de extrema-direita na França que chegou no segundo turno. Os partidos de direita estão crescendo na Alemanha, na Suécia, na Noruega. Na Suécia já tem um grupo meio paramilitar que se chama Protetores dos Cristãos, sei lá, que na verdade é uma gangue que anda na rua para confrontar muçulmanos. Isso é errado, óbvio, mas é à toa não, porque houve um número imenso de agressões das comunidades contra as mulheres suecas, que têm hábitos mais liberais. Né? Nós tivemos no Réveillon de 2016 para 2017 um ataque em massa nas celebrações do Ano Novo de uma cidade alemã, Colônia, né? Contra as mulheres, que têm hábitos mais liberais. Tal. Então, não é assim. A pessoa imigrou, tem que se adaptar. Se você vai para os Estados Unidos, você tem que ter planos de falar inglês, respeitar as leis lá, que são muito severas. Sim. Né? Então, é isso. Mas, eu tenho uma dúvida, porque eu acho que daí vira um ciclo vicioso, na minha humildíssima opinião, porque daí você já vem uma intolerância de fora.
você gera uma intolerância aqui dentro. E onde eu quero chegar, assim, o que hoje os muçulmanos ou esses grupos... Porque o que a gente via antes era o quê? Conquista de terra. Então, essa terra é minha, ou então eu vou, sabe? Eles iam expandindo dessa forma. Era algo palpável até. Hoje é o terror pelo terror? Olha, quando se refere ao Estado Islâmico, por exemplo, ou grupos coligados, Al-Qaeda, Boko Haram na África, não é o terror pelo terror, é o terror pela ideologia jihadista, que é importante dizer que muitas escolas de países do norte da África, Oriente Médio, a única disciplina que se tem é o Alcorão. Né? As pessoas, como se nós, em nossas escolas, só estudássemos a Bíblia, que é um grande livro, tem muitos ensinamentos, mas para quem quer estudar geografia, física, química, só com a Bíblia não dá, né? Como só com o Alcorão não dá. E que se prega que deve-se eliminar os infiéis. Vagamente, quem é infiel? Quem não é muçulmano. Uma pessoa que estudou 16 anos, 15 anos nesse ritmo, aí vai para um país no exterior, ele não se vê, ele quer mudar, ele quer voltar para a realidade que ele tinha. Né? Então, precisa ter um trabalho muito forte de integração, que é um custo para os governos, e, eventualmente, a deportação de elementos que não se adaptam e não têm planos de se adaptar. É natural quando você vai para o exterior, eu já morei nos Estados Unidos, você chega, você se choca com diversas coisas, mas você fala, não, eu estou aqui para aprender, eu vou me adaptar. Agora, se chegar lá e falar, não, vou ensiná-los como se vive no Brasil, entendeu? Vou pular a catraca do metrô, não é assim, entendeu? Então, realmente é uma coisa complicada, essa ideia jihadista, que o ponta do iceberg são os grupos terroristas, hoje o mais em voga é o Estado Islâmico, mas que tem um apoio maciço de diversos governos, entendeu? De diversos governos, inclusive uma série de governos constituídos no Oriente Médio que financiam essas instituições. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, sobre essas teorias que às vezes surgem, né, desses governos realmente patrocinando o terrorismo e o governo próprio, né, para assustar a população. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas teorias, daqui a pouco a gente volta. Eu estou aqui conversando com o Eduardo Negrão, que é cientista político, bate-papo, olha, tá muito bacana. Se você gostou, não perca o nosso próximo bloco. Até já. Olá pessoal, a Análise Direta está de volta para a gente fechar essa conversa super interessante aqui com o cientista político e escritor Eduardo Negrão. Estamos falando sobre terrorismo global, novo livro aqui do Eduardo. Eduardo, falando um pouquinho de teorias loucas e de governos que patrocinam o terrorismo, com certeza muito foi falado sobre essa questão do 11 de setembro, que foi o próprio Estados Unidos que patrocinou todo aquele atentado do 11 de setembro. O que você pensa sobre essas teorias que vão surgindo? Elas têm algum fundamento? Não têm? Não, dá para se basear nisso? Nesse caso, não, mas foi um aliado e não um país opositor aos Estados Unidos que, né, acho que dos 19 terroristas, 17 eram da Arábia Saudita, que é o grande aliado dos Estados Unidos. Né? O que os Estados Unidos faz após o 11 de setembro? Invade o Iraque, que tinha os problemas dele, tinha um ditador cruel e tal, mas não tinha nada a ver com o 11 de setembro, entendeu? E aí o cenário mundial foi, especialmente ali no Oriente Médio, foi se desmanchando, né? Derrubaram Saddam Hussein, executaram Saddam Hussein, dispersaram o exército iraquiano, que era imenso, do tamanho do país, e de repente aquele monte de gente com experiência de guerra, bem treinado, com armas, sem ter o que fazer. Uma boa parte deles fundou o Estado Islâmico. Né? E agora, que existe governo que financia um terrorista, existem. Né? Não os Estados Unidos, que é alvo, né? Mas existem, obviamente, por exemplo, é notório que a Arábia Saudita, se não financia, ela faz contribuições para evitar ataques no seu próprio território. Vários principados ali da região pagam uma espécie de extorsão para os grupos terroristas, que ali no Oriente Médio tem bem mais do que o Estado Islâmico, são 5, 6 grupos,
para que as suas áreas sejam pelo menos visadas, né? Isso você vê no Rio de Janeiro. Grandes condomínios de luxo pagam os traficantes da comunidade para que eles não sejam assaltados, que o prédio não seja invadido. Isso acontece aqui no Brasil, não acontece? Então, não, o que acontece, a criminalidade está no Brasil todo e tal. Mas no caso do Rio de Janeiro, dá para enquadrar como terrorismo, que é uma área ocupada onde o grupo ocupador substitui o Estado de Direito. Outro dia eu vi uma moça do funk famosa, não sei se era, eu não lembro, uma cantora de funk, que ela falou, olha, quando eu era pequena, bem famosa, não me lembro qual, não sei se era Vanessa, que ela falou, quando eu era pequena, a gente tinha um problema, um cara mexia com a gente era o chefe do tráfico da comunidade, porque a polícia não entrava. Então, o que é isso? E aí ele tomava as medidas que melhor cabia, podia ser uma surra, podia ser execução, podia até decidir violentar reclamante. O que é isso? Ele está substituindo o Estado de Direito. Quando o pessoal do tráfico cobra por TV por assinatura, que é um produto que eles não fornecem, né? Não tem nada a ver com eles, com gás, entrega de gás, uso de transporte público, por exemplo, em determinadas comunidades do Rio de Janeiro, você tem que pegar as vans de um grupo. Se for outra van lá concorrente, né, porque nós vivemos num país de livre mercado, uma empresa concorrente, eles colocam fogo, se não matar o motorista da van, entendeu? Então, isso se enquadra como terrorismo, porque são áreas ocupadas por uma força que não é o governo brasileiro. Bom, e a gente fala então que a gente já vê indício de terrorismo aqui dentro do Brasil. Com essa questão dos imigrantes que a gente tinha conversado, o que você acha que nós podemos estar suscetíveis, tanto quanto França, quanto Londres, a ter também ataques terroristas? Olha, é importante dizer que os últimos governos do Brasil, particularmente os governos da presidente Dilma, se mostravam notoriamente simpatizantes a grupos terroristas, né? Por exemplo, a FARC, que é um grupo terrorista que existe há 40 anos, o Brasil, até pouco tempo atrás, não reconhecia, né? Achavam que era militante, achavam não, eles se diziam que recebiam representantes da FARC como numa ofensa ao Estado de Direito colombiano, né? E agora isso mudou muito pouco, né? Mas o fato do nosso presidente vindo uma família do Oriente Médio e ter ascendência libanesa, isso também nos torna, aos olhos desse grupo, um país simpático. Entendi. Né? Agora, se eventualmente, né, você falou da ascensão do Trump, de líderes de direita na Europa, nós temos um caso aqui também. Né? Não podemos deixar de citar um líder de direita que está crescendo nas pesquisas, é o segundo colocado, o deputado Jair Bolsonaro. Se por acaso ele vier a vencer, o Brasil entra na lista imediatamente, né, de alvos, de país não simpático aos grupos terroristas. E aí vai começar a existir uma pressão, né? E o Brasil é um país de imensa maioria cristã, mas com governos simpáticos. No mínimo, o Brasil fazia muita vista grossa. Né? Está aí o caso do Cesare Battisti, que ele não fazia parte de nenhum grupo revolucionário italiano, muito pelo contrário, ele era um assassino de aluguel, ora para grupos, ora para a própria máfia, né? E está aqui com toda a paciência do mundo, foi extraditado, mas Esse crime não é crime? O presidente Lula perdoou. Todo lugar do mundo. Não, e a argumentação, me lembro, na época o ministro da Justiça, Tarso Genro, porque não teve um julgamento honesto. Quer dizer que a Itália não é democracia, e nós somos. A Itália inventou o conceito de democracia, pelo menos há 2000 anos atrás, ou foi uma das sociedades criadoras. Isso é ridículo. A Itália é óbvio que é uma democracia milenar, muito mais estabelecida que a brasileira. E um cara condenado lá vem para cá, o Brasil tem tratado de extradição com a Itália, então o Brasil está desrespeitando tudo. Né? Sim. E já deveria, agora seria a grande chance do presidente Michel Temer mostrar serviço, mas ele também deve favor para tanta gente que ele não sabe quem que ele atende, entendeu? Entendi. E ter um assassino desse, disfarçado de terrorista, ainda que fosse terrorista, tinha que ser extraditado, mas em virtude de supostas questões ideológicas, quer dizer, um assassino, se for de esquerda, é bem-vindo, e se for de direita, né?
Então, Faz o menor se sentido. fossem E se aqui um vivos, assassino é condenado, por que um assassino que foi condenado lá, o crime é o mesmo? Ai. é complicado, né? Ai. Se fosse O Brasil tem a jeito? Itália extraditou recentemente um diretor do Banco do Brasil, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, o Pisolato, né? Que não tinha matado ninguém, tinha cidadania italiana. Eles extraditaram para dar exemplo. Apesar que o cara já está solto com tornozeleira, né? Tinha uma pena de sei lá quantos anos, ficou 6 meses, já está solto, né? Mas eles fizeram o papel deles. E o Brasil se recusa a extraditar um assassino. Falta um ano para o governo Temer acabar. Será que esse cara vai continuar aqui? Ele já tentou fugir, né? Isso é apenas um caso, mas é um caso muito exemplar. É Claro. uma mensagem que se manda para o mundo. Ó, lá no Brasil dá para negociar. Pode ficar por lá, pode ter matado, pode ter feito o que for. Muitos terroristas, mafiosos, traficantes colombianos se esconderam no Brasil por muito tempo. Um dos maiores traficantes colombianos foi preso, por acaso, pela atuação da Guarda Civil de Barueri. Ele estava ali e ninguém sabia, em tese. Aí um guarda civil dedicado começou a achar estranho, porque ele vinha para São Paulo com carros, com Ferrari, com Porsche, por estrada de terra. Os caras falaram, pô, esse cara ou é louco ou faz alguma estranha. E acabaram prendendo, tiveram muitos problemas por ter feito essa prisão, e era um dos maiores traficantes colombianos. Mas e o que você, então, vê para o futuro, vislumbra por esse futuro do país? O país tem futuro? Eu espero, o Brasil está precisando de, eu não vou dizer um Trump, porque o Trump é um pouquinho despreparado, mas o Brasil está precisando, eu acho, na minha humilde opinião, de um governo mais forte, mais convicto, né? Eu acho, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin, um político mais honesto que a média, mas não tem a força necessária, né? Luciano Huck, não vou nem opinar, né? Outros nomes, Ciro Gomes, tal. Então, por isso nós estamos vendo o crescimento do candidato da direita, que não tem nem partido, o crescimento espontâneo, né? Eu, como estudioso da política, é difícil ver um negócio assim, né? E que é o deputado Jair Bolsonaro. Você acha que o ano que vem dá Bolsonaro? Eu acho que o ano que vem ele estará no segundo turno. Se ele vencer, o Bolsonaro vai ter um grande problema para lançar a candidatura dele. Não vai ser fácil do jeito que ele está pensando. Haverão confrontos jurídicos aí, tentando primeiro impedir a candidatura dele. Sim. Porque o Bolsonaro, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, se ele é homofóbico, se ele não é. O que eu sei, ele é uma ameaça real ao sistema que o PT desviou bilhões de reais do orçamento, e o que o PSDB ficou em silêncio, né? Agora a gente está vendo, quando a gente vê o envolvimento do Aécio, de outras figuras, a gente está sabendo por quê. Então, o PSDB e o PT são diferentes em tese, mas na prática é a mesma coisa. Os dois serão aliados, qualquer um desses que vencer vão ser aliados do PMDB, que na verdade é quem controla o país através do Congresso, né, já há muito tempo. Então, o Bolsonaro, ele não é da turma. Isso pode ser muito bom, até muito ruim, mas não será a mesma coisa. E isso é uma ameaça. Ele é uma ameaça ao sistema que governa o Brasil pós-ditadura, que é um grande acordão com as raposas políticas, se locupletando do erário público, não tem outro. Mas você acha que se ele assumir, volta uma ditadura, um regime militar? Não, acho que não. Voltar não volta, mas eu digo, tem muitas pessoas fervorosas, né, em relação a isso. Eu acho que haverão confrontos, porque, por exemplo, você não combate um crime organizado como o brasileiro, armado, com fuzis, com metralhadoras .50, que derruba até aviões de pequeno porte, não dá com um projeto social. E isso é para as crianças que moram nas comunidades. Sim. Esses bandidos formados com 3, 4, 10 homicídios nas costas, o cara já perdeu o medo do Estado. Ele vai ter que ser pego dentro do seu ambiente, né, e arrastado à força. Eventualmente haverão perdas, né, como já tem. No Rio de Janeiro já está tendo, morre um policial por dia no Rio de Janeiro. Ou a cada 2 dias, pelo menos, morre um policial. Então, o que é isso? É a guerra civil. Né? Não dá para acabar com uma guerra civil com sociologia, para a tristeza do nosso grande Fernando Henrique Cardoso. Vai ter que, num primeiro momento, ter combate. Quando for baixada das armas, aí vamos discutir as opções socioeconômicas para viabilizar.
Mas no caso das comunidades no Rio de Janeiro, algumas em São Paulo. São Paulo tem uma outra geografia, o crime. Sim, é por causa disso. O crime não tem uma área, se aqui a rota não entra, né? Às vezes a polícia não entra, mas a rota tem livre circulação no estado todo. No Rio de Janeiro não é assim, nem o BOP entra em determinados lugares. Pode entrar um dia e sair rapidinho numa operação, né? Nós temos no Nordeste o Novo Cangaço, né? Que são... nós temos duas organizações criminosas, especialmente uma, o PCC, que foi criado sob as asas do PSDB. O PSDB viu esses caras se criando e por inibição ideológica, não sei, vai punir, vai desrespeitar, entendeu? Eu tive um debate aqui na RIT com o doutor Ariel, um notório defensor dos direitos humanos. Queria, doutor Ariel, vamos debater de novo, porque na época eu não o conhecia, né? Para mim, me falaram que era um advogado, desculpe, não sou estudioso dessa causa. Até tenho um grande amigo que milita, o cientista político Túlio Kahn, né, meu colega de escola, mas eu não conhecia o doutor Ariel. Agora eu conheço melhor, mas em especial conheço as instituições que ele defende. Né? As associações dos direitos humanos, não todas, mas uma parte significativa, recebe dinheiro ilícito também, né? E tem vínculos, como já foi provado em alguns casos, até de vice-presidente, diretores, tem vínculos com o crime organizado, direto ou indireto. Então, aqui vai ter que ter confronto. Estamos perto disso? Depende. Depende muito do próximo governo? Depende muito do próximo presidente, né? Depende muito do próximo presidente. Aqui em São Paulo, depende se um dia nós teremos um governador que não seja do PSDB. O PSDB tem um drama com a polícia militar. No fundo, os tucanos não gostam da polícia militar, nem da civil. Eles não gostam das forças repressoras, porque estão naquela página da ditadura. Esse cara prendeu o meu deputado, caçou o meu senador. Mas a ditadura já acabou faz 40 anos. Entendeu? Agora, aliás, a origem do crime organizado, os fundadores do Comando Vermelho, que foi o primeiro grupo organizado de crime organizado no Brasil, desses atuais, com quem que eles aprendem? Com os presos políticos, essas rações de assalto a banco e tal, talvez nos melhores das intenções do mundo, mas foi lá que eles aprenderam. Eles têm filme feito por diretor de esquerda que conta essa história. Eduardo, tem tanta coisa para a gente falar e nosso tempo acabou. Bom, com certeza, então, isso deu pano para manga para outras entrevistas. Quero muito que você volte para a gente continuar esse papo. Queria, então, agora, só para finalizar, para você falar um pouquinho, então, do seu livro de novo e falar também dos seus contatos, onde que a gente encontra tanto o livro quanto você. Os livros estão às vendas nas melhores livrarias do ramo, mas, em especial, eu acabo citando as maiores, que nós estamos falando para um programa de rede, né, nacional, a Livraria Cultura, que entrega em todo o Brasil e no exterior, livrariacultura.com.br, a Amazon também, e, enfim, diversas outras. É um livro leve, fácil, né? Está sendo lançado nesses dias aí e já está disponível nessas livrarias. E seus contatos? Os meus contatos, eu tenho uma pequena página, eduardonegrão.com.br, também tem uma página de Facebook, facebook.com/prof.negrão, né, que está sendo mais acessada agora do que o próprio site, e eu sou fácil de encontrar, e me chama que eu venho. Pode deixar, Eduardo, foi um prazer, olha, muito bacana ter aqui você mais uma vez no programa Análise Direta, pela primeira vez aqui comigo. Volte, por favor, porque a gente tem muito para falar, principalmente agora, época de eleição do ano que vem. Tá certo, Renato. Foi um prazer imenso conhecer uma jornalista tão competente e tão bela quanto a sua antecessora, a Paty Biasi. Não, cara, a gente aqui é tudo amiga. Pessoal, é isso, então. Hoje nós conversamos com o Eduardo Negrão, falamos sobre terrorismo global e, bom, a gente quer sempre a participação de vocês para a gente fazer cada dia mais um programa melhor. Se você tem alguma sugestão, também quer rever algum programa, olha, sugestão você pode mandar.
todos os seus comentários através do nosso WhatsApp. É o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, 05511 antes do celular. Para você ver todo o nosso conteúdo e rever nosso canal do YouTube, Análise Direta, e na nossa fanpage para você dar aquele like e compartilhar também as nossas entrevistas, programa Análise Direta. Hoje a gente fica por aqui, eu vejo vocês então no próximo programa. Até lá.